Olá, a parte do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico. Esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2026, tratando sobre um tema muito importante na lição de juvenis, que é o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Esse é o nosso tema norteador e dessa feita chegamos até a 11ª lição. Mas antes de adentrarmos a 11ª lição, gostaria de cumprimentar meu amigo Lucas Vitor, a parte do Senhor. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui. 11ª já. Já nós fechamos o trimestre. Amém. O título da nossa 11ª lição diz: Posso fazer a diferença. E a lição nos traz três objetivos. O primeiro, compreender que não podemos ser indiferentes aos que sofrem. Objetivo número dois, conscientizar de que nossas ações podem trazer transformação. E objetivo de número três, explicar o que é fazer a diferença mediante o amor de Cristo. Esses são os três objetivos da nossa 11ª lição. Antes de entrarmos nas dicas, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Aqui nesse espaço, eu sempre digo, temos esse momento de dicas pedagógicas, é um espaço mais curto, mais resumido de tempo, mas aqui também no canal tem um espaço onde os professores vão ponto a ponto da lição explicando, não só de juvenis, mas de todas as outras classes. Então, aproveite, se debruce aqui, você que é professor, tem vários subsídios aqui para você preparar a sua aula de escola bíblica dominical. Mas, Lucas, que dica você traz aí para essa 11ª lição? Amém. A 11ª lição, ela vai trabalhar uma temática muito boa, não é? Que é fazer a diferença, muito voltado aí para a nossa ação prática, né? Enquanto cristãos, e amarmos o nosso próximo, não é? E nos doarmos. E eu quero sugerir aqui uma dinâmica que eu mesmo já apliquei enquanto eu dava aula aos juvenis, e ela é muito boa, e eu acredito que ela vai se encaixar bem nessa lição aqui. E essa lição e essa dinâmica, ela consiste em dividir a classe em dois grupos e trazer duas situações problema para que a classe, né, os grupos possam ter contato com essas situações e de alguma forma solucioná-las de maneira bíblica, né? Então, a minha, agora trazendo em miúdos, né? Você, querido professor, iria dividir a sua turma em dois grandes grupos, e você, após dividir a turma em dois grandes grupos, ia trazer duas situações para esses grupos, duas situações diferentes, e ia permitir que esses grupos dialogassem e conversassem, chegassem a uma resolução desses problemas. E após isso, esses grupos iam expor para a turma qual era a situação e como é que eles resolveram ou qual foi a conclusão bíblica que eles chegaram. E que situações seriam essas, né? De preferência, professor, é sempre interessante você escrever toda a situação e já trazer ela impressa. E que situação seria essa? Seria uma situação problema, né? Que eu estou falando, me referindo nesse termo, situação problema, mas seria algo relacionado, alguma situação relacionada ao dia a dia dos juvenis, né? Uma situação que exigisse dos juvenis uma resposta, e essa resposta deveria ser bíblica. Então, deixa eu trazer um exemplo mais crucial, né, mais real. Uma situação que você, professor, pode trazer para os seus juvenis é, por exemplo, ele estuda numa escola e nessa escola tem um aluno que é da classe dele e esse aluno está sofrendo bullying por algum motivo, né, uma condição financeira, alguma coisa. E você pode descrever isso na situação problema. E esse aluno chega para o nosso aluno, né, da classe de juvenis, e pergunta o que ele deve fazer, como ele deve reagir, qual deve ser a atitude dele. Como é que o seu aluno da classe de juvenis deveria responder a essa questão? Como ele deveria aconselhar biblicamente? Qual deveria ser a atitude dele? Então, você vai passar essa situação para o grupo.
e você vai deixar que o grupo pense, debata e chegue e tente ali chegar a uma conclusão bíblica, claro que com a sua orientação e sob a sua supervisão. Você não vai deixar o grupo solto, né, discutindo ali de forma solta, sem orientação nenhuma, não. Você vai dar a situação, eles vão fazer a leitura, vão entender o caso, né, e vão tentar aí chegar a uma conclusão bíblica com a sua ajuda, professor. Você vai supervisionar a situação. E após terminar o diálogo, os dois grupos que têm situações distintas, têm situações diferentes, vão expor um para o outro, não é? Qual era a situação específica e qual foi a solução bíblica que eles chegaram, né? Qual foi a solução que eles decidiram aí qual seria o melhor caminho biblicamente. Então, eu acho que é bem interessante porque como essa lição ela tem um tom bem prático, né? Ela fala bastante da prática, do amor ao próximo, de fazer a diferença através das ações, das atitudes e tudo mais, né? Trazer situações, problemas que fazem parte mesmo, porque apesar da situação ser hipotética, você vai trazer uma situação hipotética, né? Mas essa situação hipotética que você trouxe, ela está abarcada em situações do cotidiano que a gente sabe que acontece, né? De situações que a gente sabe que são corriqueiras às vezes na vida do jovem, na vida do seu juvenil que está na escola, que está na família, que está na igreja e que até mesmo já vivenciou ou está vivenciando, ou alguém próximo a ele vivencia alguma situação desse tipo, e é o momento de você mostrar a ele como é que ele deve fazer a diferença, não é, através dessa situação de forma bíblica, de forma coerente, seguindo a vontade de Deus. Né? Então, você traria essas situações, permitiria que a classe debatesse, pensasse sobre isso, e sob a sua supervisão, os grupos chegariam a uma conclusão bíblica de como fazer a diferença nessa situação. E eu acredito que se você optar por fazer ou por desenvolver essa dinâmica, eu acredito que vai ser uma dinâmica bastante interativa, reflexiva, com um pé assim na realidade, né, do juvenil e de como é que ele pode fazer a diferença nessas situações. Eu acredito que se tiver sob a sua supervisão, boa orientação, boa condução de aula dentro da dinâmica, eu acredito que vai ser uma bênção na sua aula de domingo. Amém, Lucas. Dica excelente. É, a minha dica para essa lição, ela vai se pautar no ponto 3.2 da nossa lição, que tem assim, Barnabé, um homem generoso. Barnabé é um exemplo de generosidade na Bíblia, né? Natural lá de Chipre. Era um homem generoso e também uma curiosidade para os seus juvenis é que ele é tio de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ele é tio de Marcos. E eu trago aqui essa ação para ser feita. O nome da ação é intitulado Operação Barnabé, né? Pegando aqui, eu vou aumentar um pouco mais a tela, pegando bem essa ênfase, né, que Barnabé. A Bíblia vai contar que Barnabé, ele é um homem da tribo de Levi, ele vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro. Isso aí você encontra lá em Atos 4:36, versículo 36 e 37, essa ação que ele fez. Ele pegou um bem e doou para quem estava necessitado. Então, você pode montar junto com o seu juvenis. Eu sei que isso não é uma ação simplória, mas se caso você consiga desenvolver, vai ser uma ação prática que você vai envolver toda a sua sala e o objetivo aí vai ser cumprido tanto na ênfase desse tópico 3.2 como na ênfase do título da lição, que é Posso fazer a diferença. Então você pode dividir a sua sala em grupos ou pode trabalhar também com ela em seu conjunto como um todo. E o objetivo vai ser arrecadar mantimentos. Aí você pode, se caso opte por dividir a turma, você pode fazer até uma mini gincana, né? Lembrando aí a época de retiro, que às vezes arrecadávamos alimentos e o grupo que mais arrecadasse ganhava uma pontuação, não é isso, Lucas? É Mas verdade. você pode trabalhar dessa forma. Ou de uma forma com a sala toda, mas o propósito é arrecadar alimentos e ali vocês vão destinar ou para
na igreja quem faz a divisão, né, da cesta básica, você vai entregar esse material, ou vocês podem entregar em uma das instituições da nossa igreja, um exemplo, como o CIAD, pode direcionar para o CIAD também, e vocês vão estar aí fazendo uma ação e vai ver que vocês podem fazer a diferença. Essa é a ênfase, né? Vocês, os seus juvenis, tanto fazem a diferença porque eles são cidadãos do reino de Deus e, sendo assim, eles externam isso interiormente e exteriormente. Então, acredito que é uma dica que você pode aplicar com a sua classe de juvenis. Amém, Paulo. Você estava falando sobre Barnabé, não é? Sobre essa última dica, e eu estava pensando, sugira aos seus juvenis de trazerem uma ofertinha, né? E fazerem a diferença no domingo de manhã, não é? Às vezes a gente passa sempre colhendo uma ofertinha ali, 25 centavos, 10 centavos, né? É, Vejam com seus juvenis para eles fazerem a diferença dessa forma também, é muito divertido também. E eu acredito que é um pequeno ato, mas a gente já faz, né, uma pequena diferença também dessa forma. amém, amém, Lucas. Excelente apontamento. Então, nós ficamos por aqui. Espero que nós estejamos juntos nas próximas lições. O trimestre já está acabando, né? Mas tem sido uma bênção essa lição, né? A continuação das outras. Fiquem com Deus e até as próximas lições. A paz do Senhor.